Olá, sou eu, seu irmão Lisandro Alves, e estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem do Senhor para mim e para a sua vida. Peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, que isso nos ajuda a levar a mensagem do Senhor a mais pessoas. Se você tem alguma dúvida sobre alguma passagem bíblica, deixa aqui no nosso comentário que nós vamos estar trazendo nos próximos vídeos. Hoje vamos estar falando sobre o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Vamos estar lendo alguns versículos para a gente poder entender essa passagem. Diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para outra banda. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que estamos perecendo? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, essa passagem, ela também se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o 27, e no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22 e 25 ao 25. E nós vamos estar meditando aqui nessa passagem de Marcos, capítulo 4, 35 ao 41. A Bíblia vai dizer que Jesus lhe dá uma ordem: passamos para outra margem. E vai dizer que durante a travessia se levanta um grande temporal de vento e tempestade, que o barco estava quase vindo a pique. As ondas que subia, aproximadamente ela chegava até de 10 a 12 metros, sendo que o barco que ele estava tinha aproximadamente 6 metros de comprimento. E isso nós vamos ver, que quando a onda subia, ela era maior do que o barco, e a Bíblia vai dizer que o barco já se enchia, e eles eram pescadores, já acostumados a passar por muita tempestade no mar, mas aquela tempestade era diferente. Porque Jesus disse: passamos para outro lado, mas ele não falou que ia tentar, ele deu a ordem: passamos, mas ele não disse que não ia ter que passar por tempestade, ele não falou que você ia ter que passar por um mar calmo, mas a vitória, eu quero dizer que a vitória é certa, porque ele determinou: passamos para outra margem. E a Bíblia vai dizer que, levantando aquela tempestade, aqueles homens, os 12 discípulos, chegaram para Jesus apavorado, porque Jesus estava cansado, estava dormindo naquele momento. Mas eu quero te falar que a Bíblia vai dizer que Jesus ele estava na popa do barco. A popa, ela fica na frente, ela não fica atrás. A Bíblia está dizendo assim que Jesus ele está no controle do barco, porque ele está à frente de tudo, de toda a situação. Jesus ele vai estar sempre à frente, porque ele determinou, ele deu uma ordem para mim e para você: passamos para a outra banda. Quando ele chama Josué, ele diz: levanta-te, Josué, porque meu servo Moisés é morto, e atravessa com esse povo o Jordão. Ele dá uma ordem. Ele não chega para Josué e diz: tenta atravessar o Jordão. Não, levanta-te, põe de pé e atravessa esse povo, porque eu sou contigo. É isso que ele está falando nesse vídeo para mim e para você. Eu não sei o horário que você vai estar assistindo, mas eu quero te falar que Deus ele dá uma ordem hoje para mim e para você: levanta-te, atravessa a margem desse rio. Não importa o vento e a tempestade que você vai ter que enfrentar, mas fica sabendo que eu estou no barco. E quando eu estou no barco, na hora que eu me levantar, eu vou dizer somente isso: acalma-te, vento, cala-te, vento, acalma-te, mar, e tudo vai se acabar, porque vai chegar do outro lado. Irmão, não tema no meio da dificuldade, no meio da tempestade. Lembre-se que Jesus ele está no barco, e se ele não estiver no barco, e agora o que se deve fazer? A Bíblia vai dizer que Jesus, se despedindo dos seus discípulos, deram uma ordem também para ele: passa para o outro lado, vai na frente que eu chego já. Mas só tinha um barco, e os discípulos foram, e Jesus ficou despedindo a multidão. E quando de repente ele viu que o barco já estava longe, ele se retirou para orar e falar com o Pai. E a Bíblia vai dizer
que ele veio caminhando, quando se levantou a grande tempestade, ele veio caminhando sobre as águas. Irmão, se Jesus não está no barco, eu quero te falar que hoje ele está vindo ao seu encontro, caminhando por cima das águas. Apenas creia, assim como Pedro. Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, me dá uma ordem que eu vá por cima das águas ao seu encontro. E Jesus apenas disse: vem. Mas Pedro, temendo o vento, começou a afundar. Mas ele, quando ele viu que ele estava afundando, ele disse: Senhor, me socorre. Se você não está mais suportando o vento forte, a tempestade que você está vivendo, grita nesse momento: Senhor, me socorre, porque eu estou perecendo. Mas onde está a sua fé? Mesmo que ela seja pequena, como um grão de mostarda, exercite a sua fé. Quero te deixar essa palavra, essa mensagem, que no meio da tempestade, Deus ele determina uma grande bonança. Deus ele determina que o vento e o mar se aquete para que você chegue do outro lado aonde ele determinou. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça na sua vida e na sua casa, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus.